pelo que a Raíssa me falou, o professor deu essa questão aqui em C e vocês querem converter para assembly, né? Show de bola. Então vamos dar uma lida aqui e tentar analisar alguns elementos importantes desse código. Primeiro, a gente tem aqui uma função, né? Então a gente vai ter que definir uma função lá no assembly que aceite nenhum parâmetro, até porque isso aqui não é para estar aqui, né? De acordo com o que me disseram. Então é uma função que não aceita nenhum parâmetro, uma função que não retorna nada. Dentro dela você vai ter que inicializar as variáveis e retornar a soma. Então aqui era para ter um int, né? Então na verdade é uma função que não recebe nada e retorna int. E a função main ela vai ter que chamar essa função, receber a soma e imprimir com o printf. Tudo bem. Então vou abrir aqui o SASM. A gente vai usar o SASM aqui porque é um elemento facilitador aí, né? Eu vou deixar lado a lado aqui pra gente comparar. Tá aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir a função soma. Função. Aparentemente o nome da função é função. Então, a primeira coisa que a gente faz é dar um global função. Então, eu estou dizendo aqui que a função é global, que o linker pode ver, etc. Dizendo aqui o ponto de início da função. E aqui ele espera que a gente inicialize as variáveis. Aí é que eu tenho que perguntar um negócio para vocês. Ele já passou variáveis locais? Usando pilha, que é basicamente você define a stack frame, subtrai o SP e você colocar as variáveis dentro da pilha. Ele já ensinou isso? Ou não? Me digam aí. Porque dependendo de como ele ensinou, tem que mudar a explicação. Tá bom, explicamos. Tá bom, isso aí eu vou explicar na próxima questão, porque essa aqui não tem, tá bom? Tem. Não, na verdade não, porque você tem um C junto, sabe? Aí o SASM só funciona legal com o assembly. Mas me fala aí, porque eu vou mostrar pra vocês como é que faz com o variável local. Se não for o que vocês estão esperando, vocês me falam aí. Mas eu não lembro de ter feito slide pra isso, mas não pra vocês especificamente, mas enfim. Nos Linux, você tem um formato de executável chamado ELF. Formato ELF. Aí em formato ELF você tem definido as posições, né, de memória do executável. Então, isso que eu já expliquei lá na sala, na última monitoria. Então, vou quebrar aqui em 4 regiões simples. Tem aqui uma quinta também, mas enfim. Então tá aqui o ponto teste, que é o que a gente usa para colocar as instruções, né? Então a gente dá section.test, coloca as instruções. Tem o set.data, que é onde a gente coloca as variáveis inicializadas. O ponto .bss, onde a gente coloca as variáveis não inicializadas. Tem aqui o heap, onde ficam as variáveis dinâmicas, e o stack. Então, se tu define um programa dessa forma aqui, ó, um programa dessa forma, então você tem variáveis locais, soma, você tem variável A, você tem variável B. Essas variáveis elas geralmente vão ficar na pilha, são variáveis locais. Variáveis globais ficam no ponto .data se forem inicializadas e ponto .bss se não forem inicializadas. Então, dependendo de como ele passou para vocês, ele espera que o A e o B estejam aqui, mas se ele não passou, então a gente pode deixar em registradores mesmo. O compilador ele faz tipo umas otimizações pra gente, sabe? Então se eu pegar essa função aqui, esse arquivo aqui, ó, e eu montar para assembly, isso aqui vai virar um registrador, esse aqui vai virar outro registrador. Então, tanto faz. Enfim, depende muito. Tem várias formas de fazer isso aqui, então depende muito de como ele espera que vocês façam. Então vamos passar isso aqui para assembly. Depois eu mostro como é que faz a modularização. Então eu vou fazer do jeito aqui, usando pilha. Primeiro, né? Então, lembra que eu passei lá na sala, não sei se vocês estavam lá, mas
Eu sei que tinha muita gente lá fazendo as coisas de TPS, mas enfim. Na pilha, se vocês lembrarem bem, é uma pilha ao contrário, né? Então é uma pilha invertida. Então, pilha. E ela fica assim, ó. Ela é de cima pra baixo, basicamente. Então, se vocês lembrarem bem, assim que a função main é chamada, ele empilha o EIP, não é isso? Funciona o EIP. E o nosso ESP tá aqui. Então, por exemplo, quando eu chamo printf, aí eu vou empilhando as coisas. Então, meu novo ESP vai estar aqui. Quando eu der um hatch lá na main, ele vai tentar desempilhar o que tem aqui no EIP para retornar, só que ele não vai achar. Então a gente tem que somar o ESP com 8, que eu já mostrei para vocês. Aí quando você der um hatch, ele vai desempilhar esse cara bonitinho, né? A gente pode usar uma stack frame, que é isso aqui. Então eu vou empilhar o EBP e eu vou mover o ESP, o EBP para o ESP, então vai estar aqui os dois, né? Então vai estar aqui o EBP e o ESP. E o EBP sempre fica fixo aqui na base e o ESP a gente pode usar para empilhar as coisas. Qual é o legal disso? Aqui no final da função, eu só pego o EBP, ó, que está apontando para aqui para a base, movo ele para o ESP volta para cima. Quando você faz um pop EBP, ele volta para cá. O ESP volta para cá, né? E o EBP volta para onde ele estava apontando. E quando você fizer um hatch, ele retorna para onde chamou. Se vocês não entenderam nada, eu tô falando disso aqui, ó. Push EBP, move ESP EBP, move EBP ESP, pop EBP. Isso aqui é a stack frame. Ele já passou isso aqui pra vocês? Me digam aí. É porque tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Eu fico confuso, eu não vou pra aula de vocês, então eu não sei. Me digam aí. Ele já passou a moldura de pilha? Então, como eu tava dizendo, isso aqui é bom pra você recuperar o ESP, porque veja, ó. Aqui ao contrário, ó. Então veja que eu resguardo, ó, o ESP antigo no EBP. E ao final eu só pego ele de volta, coloco aqui e o meu ESP volta para onde ele estava no início da função. Vocês vão ter que me dizer aí, que eu não sei não. Se ele já passou isso aqui. Enfim. Aí, usando pilha pelo menos, né? Então, a gente tem como a gente... Se o ESP ele começa aqui, né? Como eu falei pra vocês, depois da moldura de pilha. Tem como eu subtrair o ESP algumas posições. Então, agora o ESP tá bem aqui embaixo, ó. Se eu subtrair o ESP, então eu vou ter todo esse espaço livre para variáveis locais. Então tem como eu fazer isso aqui. Sub ESP 8, por exemplo. Então agora o que eu vou ter aqui, ó? Entre o EBP, então veja, ó, eu empilhei o EBP, eu peguei o ESP, guardei em EBP, então o EBP aponta para cá. E eu subtraio o ESP, então quando eu for fizer um push, o push vai ficar aqui, ó. Ele vai daqui para baixo. Toda essa zona aqui está reservada para variáveis locais. Então eu posso fazer isso aqui. Move. Então eu posso... Nesses 4 bytes aqui eu posso colocar variáveis. Então eu posso fazer o seguinte. O EBP está aqui, né? Eu tenho 2 espaços aqui. Então esse cara aqui, ó, é BP mais 4. Esse cara aqui é BP menos 4. É BP menos 8, porque ele subtrai, né? E aqui ele soma. Ok? Então, se eu fizer assim, ó, EBP menos 4 e EBP menos 8, eu estou acessando as variáveis locais, eu posso colocar alguma coisa lá dentro. Então, dependendo de como o Thiago passou para vocês, isso aqui, ó, esse A seria isso e o B seria isso. Entendeu? Aí, pra gente somar, a gente poderia fazer simplesmente move isso aqui para EAX e a gente depois só soma com essa parte de baixo. Ok? Então o que eu estou fazendo de novo? Estou salvando a EBP, que é a base da função anterior. Estou pegando o ESP, colocando em EBP, então eu vou ter o ESP salvo em EBP, que vai ser a minha nova base.
subtraio SP com 8, reservando 8 espaços. No primeiro espaço, boto 2. No segundo espaço, boto 4. Pego o primeiro espaço, que é a variável A. Coloco em AX, somo com a variável B. Depois eu destruo a stack frame, então eu pego o EBP, coloco em SP. Então eu estou restaurando a SP, estou restaurando a EBP. Depois eu dou só um hatch. Então, isso aqui é uma forma mais direta de tradução. Entendeu? Não sei se ficou claro essa forma que eu fiz. Me digam aí o que vocês acham. Ficou? Eu posso explicar de novo, sem problemas. É porque eu realmente não sei se ele passou isso aqui pra vocês. Na próxima, essa questão de stack frame eu vou explicar com mais calma na próxima, né? Porque a gente vai usar parâmetros e a stack frame faz mais sentido com parâmetros, tá bom? Então, isso aqui eu vou chamar de a versão direta. O que é a versão direta? É quando você, pelo menos eu tô chamando assim, né? Você olha para a função do C e você pensa: poxa, eu tenho algumas estruturas aqui. Eu tenho estrutura de variável local, variável local. Então, variável local no assembly é na pilha. Então, foi isso que eu fiz. Tá bom? Então, isso é a versão direta. Eu taco o olho, eu vejo como é e eu transcrevo. Os compiladores, eles tendem a... Vou chamar de função. Os compiladores tendem a otimizar as coisas. Então, o que ele pensa? O compilador olha pra cá e ele pensa: essa variável ela só é usada aqui embaixo. Então, não é muito mais fácil eu somar 2 com 4 direto? Ou seja, eu não boto na memória. Eu boto em registradores. Então eu vou chamar isso aí de versão 2. Que eu acho que é a versão que ele estava esperando que vocês fizessem. Vamos lá. Então essa aqui vai ser a versão otimizada que o compilador faz para vocês. Que talvez seja o que ele estava pedindo, não sei. Por isso que eu estou ensinando as duas. Não tem stack frame. Por que não tem stack frame? Porque não vai ter variável local. Ok? Então o que eu vou fazer? Em AX eu vou botar 2, porque eu tenho que somar 2 com 4. Então eu boto 2 em AX, porque eu tenho, para fazer a soma tem que ter pelo menos um registrador. E agora eu somo em AX com quem? Com 4. Então está aqui minha versão direta. Simples assim. Função 2, é isso. Pegar AX, somar com 4, retornar esse valor que está em AX. Lembra, retorno da função tem que estar em AX. Beleza? Então aqui é a versão direta e a versão otimizada. Como é que eu faço para chamar? Eu vou simplesmente fazer call, função. Tanto faz qual é a função. A1 e A2 vão se comportar da mesma forma. A diferença é que essa usa variável local e essa usa só registrador. Vou chamar a função 1. Então, chamei a função 1. Agora, o resultado, né, de função 1 vai estar em AX. Tá bom? Então, o que eu posso fazer? Aí aqui entra de novo o mesmo questionamento. Soma aqui, ó. Pode ser 3 coisas. Olhando de cara assim, ela pode estar na pilha, porque é uma variável local, né? Só que ela não está inicializada, então eu também posso colocar ela no BSS. Só que também posso colocar em AX, porque veja que ela só é usada aqui, ó. Então não tem porque eu guardar na memória. Então também posso colocar ela deixar ela no AX normal. Entendeu? Posso usar qualquer um. Então eu vou usar essa primeira aqui para vocês verem. Então o retorno já está em AX. O que eu vou fazer, ó? Push é AX, né, para empilhar. Aí depois eu vou dar um push em FMT, que eu vou já colocar ali. Call no printf, ó. Depois add sp8. Tá aí. Peguei o retorno que estava em AX, empilhei o FMT, que é aquela nosso formato sempre. Chamei o printf e add sp e depois eu retorno 0, tá bom? Deixa eu adicionar aqui as coisas necessárias, então. Extern printf, para adicionar o printf. Section.data, para colocar meu FMT, então vai ser aqui FMT, DB, então soma tô colocando igual ali, ó. Para colocar quebra de linha, tem que botar 0xa, 0x00, ok? Então tá de boa aqui e vamos ver se roda. Opa, tem um errinho aí. 28. Ah, tá aqui. É porque aqui não tem registrador. Lembra que eu falei?
todas as operações de memória no x86 levam em consideração o tamanho do registrador. Então, se tu tá usando aqui, por exemplo, tu tá acessando a memória aqui, tu quer acessar um tamanho igual de AX, então tu usa 4 bytes. Aqui eu não tenho um registrador, então eu tenho que especificar que é the word. Também. Opa, deu certo, ó. A soma é 6. Tá claro? Ficou mais ou menos de boa. Essa questão de stack frame eu vou explicar com mais calma daqui a pouco. Tá claro, beleza. Aqui foi a primeira questão. De novo, tem várias e várias formas de fazer isso aqui. Outro exemplo, eu poderia também fazer um stack frame aqui para main. Push bp, move ebp, sp. Então, de novo, tô salvando a base da pilha da função anterior, resguardando a sp em ebp para recuperar depois. Aqui no final eu recupero, ó. Move ebp, sp. Opa, sempre troco. Então, esse ebp que estava salvo eu guardo de volta em sp. Dou um pop na base anterior. Por causa disso, se eu quisesse, eu nem precisaria fazer isso. Por quê? Porque eu vou recuperar o SP original depois, né? E eu poderia colocar essa restart da soma aqui. Sub SP4. Tô salvando um espaço de uma double word, né? Depois eu faço isso. Move. EBP-4. EAX. Então eu tô pegando EAX, salvando naquele espaço que eu acabei de reservar. Se eu quisesse. Aí aqui eu podia empilhar o EAX que já tá lá, ou posso fazer isso aqui também. Deu word. Mesma coisa. Mesma coisinha. Tem várias e várias versões pra gente fazer isso aí. Sem problemas. Salvar isso aqui pra mandar pra vocês depois. Deixa eu fazer uma pasta aqui. Tá aqui. Então vamos lá pra próxima questão. Aqui. Questão 2. Beleza. Ok, com parâmetros fica mais fácil explicar a stack frame, porque ela foi criada para isso. Ok, essa aqui é a mesma questão da anterior. A diferença é que você vai passar os parâmetros. Aí fica massa para explicar a stack frame. Vamos lá. Tá aqui. Mesma coisa, né? Só muda a questão dos parâmetros. Então, não vou mais poder usar você. Na verdade, eu vou usar esse cara aqui para explicar o porquê da stack frame. Então, pensa o seguinte, ó. A função lá que eu quero, né? Ela tá mais ou menos assim. Então, ela é int, porque ela retorna alguma coisa, função, né? E ela recebe 2 parâmetros. Ok. Eu vou tirar esse cara aqui por enquanto. Para conseguir explicar a stack frame. Tá aqui. Beleza. Então tá aí a versão bem reduzida. Então essa função ela recebe 2 ints e retorna um int. Beleza. Suponha o seguinte. Suponha que eu chamo a função e eu passo os parâmetros dela, né? Então eu faço push. E eu tenho que colocar alguma coisa. Eu quero colocar primeiro 3, depois o 2, né? Então 3, push 2. Se eu não me engano é pra ele aceitar isso aqui. Ele aceita. Empilhar imediato. Então eu tô empilhando 3. Tô empilhando 2. E depois eu chamo a função. Sem problemas. Quando eu chamo a função, eu tenho que ter alguma forma de acessar esses parâmetros. Aí para isso a gente vai ter que dar uma olhada de novo na pilha. Então vamos olhar para nossa pilha. Vou remover essa besteira toda aqui. Ok, vamos lá. Então assim que a main é chamada, se vocês lembrarem bem, assim que o programa começa, ele começa lá no start. O start faz um monte de coisa e eventualmente faz assim, ó. Call main. Então o start chama main. Então o que ele faz? O call faz 2 coisas. Primeiro ele dá um push no EIP mais 4. Então primeiro ele empilha o endereço da próxima instrução. Então ele vai empilhar aqui a IP, ó. Então o nosso ESP está apontando para cá. O ESP está apontando para cá. E depois ele dá o que? Ele dá um jump para main.
Aí, primeiro salva o endereço de retorno, depois ele dá um jump para main, né? E lá no final da main, a gente tem a função hat. O que a função hat faz? Ela dá um pop em EIP. Então ela tem, o SP tem que estar em cima do que ele empilhou aqui, para ele dar um pop no EIP e voltar para quem chamou, né? Espero que isso aqui esteja de boa para vocês. Se não tiver, vocês falam aí. Então, de novo, call empilha o endereço de retorno e o hat desempilha o endereço de retorno. Ok. O BBP não apareceu ainda. Ok, aí quando eu chego bem aqui, ó, eu vou empilhar dois carinhas. Ele vai empilhar eles dois como blocos de 32 bits. Se vocês lembrarem bem, eu expliquei na monitoria que a pilha trabalha melhor com blocos de 32 bits, né? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai empilhar primeiro o 3, depois o 2. Então, o SP ele vai, ó, vir bem pra cá. Ok? Então ele foi subtraído de 4, 8. Subtraído de 8. Quando ele chama a função, olha o que ele vai fazer, ó. Olha o que ele vai fazer. Quando ele chama a função, ele vai de novo empilhar o endereço de retorno para voltar para main. Então esse aqui é o endereço de retorno da start e esse aqui é o endereço de retorno para voltar para main. Ok? Então, lá dentro da função, eu vou ter que usar o ESP para acessar esse cara e acessar esse cara. Beleza? Espero que isso aí esteja de boa. Então, lá dentro da função main, lá dentro dessa função com o nome horrível, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que fazer ESP. Lembra que para cá você soma e para cá você subtrai. Então, ESP mais 4, eu acesso o 2. E ESP mais 8, eu acesso o 3. Vamos lá. Então, primeiro eu vou acessar aqui, ó, ESP mais 4. Depois eu somo com ESP mais 8. De novo, só para... tinham pessoas com essa dúvida. A pilha ainda é memória, viu, pessoal? A diferença é que ela está em outra região e ela é acessível por meio do ESP. Só que eu posso usar o ESP como ponteiro. Então, se o ESP está apontando para cá e eu acesso 4 bytes, ele vai acessar esses 4 bytes aqui. Lembra que é ao contrário, né? Beleza. Aqui tá de boa minha função. Quando eu der um hat, ele vai estar com o valor lá no EAX. Vamos testar aqui. Aqui, ó. Dei um push no 3, um push no 2, chamei a função. Agora, ó, quem eu vou botar em EAX, ó, o 2, eu vou somar com 3, 5. Eu dou um hat, volto e acaba a função. Sem problemas. Não vou botar o printf ainda não. Beleza. Suponha agora o seguinte. Suponha que dentro da função eu queira fazer um push. Então vamos dizer que eu quero fazer um push por algum motivo. Eu quero fazer algumas coisas aqui dentro da função. E vamos dizer que... Cadê aqui? PubCX. E vamos dizer que eu queira acessar esses valores aqui, ó, depois que eu fiz o push. Então vamos dizer que eu fiz assim, ó. Ou melhor, vamos dizer que eu fiz assim. Beleza, ok. Então salvei a AX, modifiquei a AX, depois eu dei um pop em AX. Por algum motivo eu quis fazer isso. Então lembra agora. Então, minha função, ela tá aqui, ó, porque ela só foi chamada depois que ela empilhou a IP. E eu empilhei o EAX, ó. Então olha o que aconteceu. Então, empilhei o EAX e o ESP, ó, veio bem pra cá. Então, olha só, a distância do meu ESP atual para pros meus parâmetros aumentou. Agora esse cara aqui é mais 8 e esse cara aqui é mais 12. Então, para eu acessar o 2, agora eu tenho que botar 8. E para acessar o 12, e para acessar o 3, eu tenho que botar mais 12. Então veja que... Cadê aqui? Tá aí, ó. Meu 2 e meu 3. Sem problemas. Mas veja que tem um probleminha, né? Se eu quiser uma função com push, que tenha push, cada push vai modificar, né, sempre a forma como eu acesso. Então se eu desse mais pushes, ele ia distanciar ainda mais, eu tenho que sempre mudar isso aqui. Então, primeira coisa que eu quero, fixar o deslocamento. Então eu quero fixar o offset dos parâmetros. Então, primeira coisa que eu quero. Segunda coisa, que é a coisa que eu estava explicando antes. Você quer
Caso você esqueça de fazer um pop, você quer que a função ainda retorne do jeito certo. Porque olha o que vai acontecer se eu esquecer o pop, ó. Vai crashar. Porque a pilha não vai retornar do jeito que tá certo. Por quê? Fiz um push ali, né? Então o push tá aqui. Na hora que eu der um hatch, ele vai tentar desempilhar esse cara aqui no EIP. E esse cara não aponta pra canto algum do segmento de texto, né? Então ele vai crashar. Então eu quero também resguardar o ESP. Então eu quero resguardar o ESP certo. ESP. E tem mais uma coisa que eu quero. Então main é uma função que chama outra função. Okay? Então eu quero dar uma forma de separar os parâmetros passados para main dos parâmetros passados para a função e também separar de funções que essa outra função possa chamar. Então eu quero basicamente, ó, eu quero ter um ambiente separado para cada um. Ambiente separado. Isso aqui vale para toda a arquitetura, pessoal. Toda a arquitetura vai funcionar desse jeito. Tanto o MIPS, quanto o x86, quanto o ARM, quanto a VR, como RISC-V. Então, o que eu quero fazer? Aí entra aqui a módulo de pilha. Eu vou ter aqui duas operações básicas. Eu vou ter o EBP. Então ele vai ser o que? Vai ser minha base. De novo aqui. Então, tá aqui minha pilha de novo, né? Então, assim que eu empilho, assim que eu chamo a main, eu faço o que? Eu empilho é IP, não é isso? Então é IP. Aí o que eu vou fazer? A EBP é para ser a base. Então ele é a base de uma função anterior. Eu não sei onde é que está essa base, só que eu tenho que empilhar ela. Por quê? Porque eu não posso perder a base da função anterior, não é isso? Então eu vou primeiro empilhar EBP. E o ESP, eu também não posso perder. Mas eu quero que o ESP seja... Eu quero que o meu ESP atual, eu quero recuperar ele depois. Então eu vou jogar ele para EBP. E agora o ESP antigo vai ser a nova base. Então vai acontecer isso aqui, ó. Vou escrever aqui para vocês. Então push EBP. Então empilha EBP. Move EBP ESP. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Então agora dois ponteiros para cá. Eu tenho o EBP e tenho o ESP. Por que o ESP está aqui? Porque eu empilhei o EBP e o ESP veio para cá. Por que o EBP está aqui? Porque eu movimentei o ESP que está aqui para o EBP. Aí qual a ideia? A ideia é manter o EBP fixo aqui e o ESP pode se movimentar. Então o ESP pode movimentar, o EBP fica fixo. Ao final, para recuperar, é só fazer assim, é só fazer o inverso, né? Move ESP para EBP, então recupero o meu ESP antigo e dou um pop no EBP. Tá aqui minha moldura de pilha. Como é que isso aqui funciona com parâmetros? Aí que entra a parte massa. Então suponha que eu tenho uma função aleatória que para ela foi passados dois parâmetros. Então olha aqui, ó. Então eu passei o parâmetro B e passei o parâmetro A. Então minha pilha vai estar assim, né? Então olha só. Esse cara aqui, ó, ele vai ser SP mais 8 e SP mais 12. Mas veja, como eu falei pra vocês, o SP ele pode se movimentar, né? Se eu fizer pushes. Só que o EBP nunca se movimenta. Então eu vou acessar esse cara aqui com EBP mais 8. EBP mais 12. Então, nunca vai mudar esses offsets. Então esse aqui sempre vai ser EBP mais 8, EBP mais 12, mais 16 e etc. E o SP pode se movimentar. Beleza? Então o SP pode se movimentar e eu posso sempre acessar os parâmetros sempre igual. Então quando for no final, então o SP, vamos dizer que o SP está aqui embaixo. No final, ó, o que ele faz? EBP vai para o SP, então o EBP está aqui, né? Assim que eu movimento ele para o SP volta para cá. Dou um pop no EBP, então o EBP, ó, o SP vem para cá, ele dá um pop. O EBP agora vai para onde ele estava, né? Porque eu desempilhei ele nele. E agora eu dou um hatch. Olha só. Eu dou um hatch. Esse IP vai pro meu IP e eu volto para quem chamou. E o SP volta para cá. Ok? Então veja que o SP agora ficou péssimo, mas enfim, ele aponta pro parâmetro. Eu quero que vocês lembrem disso aqui. Que o SP está apontando pro último parâmetro aí.
Melhor, pro primeiro parâmetro. Mas enfim, isso aí é de menos. Não tem problema. Ok. Aí a questão das variáveis locais é o quê? Se o EBP tá sempre aqui, o SP pode avançar, eu posso dar vários pushes. Eu posso reservar aqui um pedaço para dizer o seguinte. Essa região aqui vai ser fixa, não pode ter push nessa região. Só pode ter push a partir dela. Então eu estou dizendo o seguinte. Toda essa região aqui ela pode ser de variáveis locais. O que eu faço? Para reservar ela, eu dou um sub SP4, por exemplo. Então o que eu estou dizendo é o seguinte. Ó. Vou dizer 8. Para ser igual àquela, né? Então, estou dizendo, esses 8 bytes aqui, ó, eu vou pular. Então o SP está aqui. Quando eu der push, ele vai começar a partir daqui, ó. Então como é que fica assim? O EBP fica fixo aqui, então com o EBP eu posso acessar os parâmetros. Com o EBP eu posso acessar também as variáveis locais, porque ele nunca muda de lugar. Com o ESP eu posso empilhar e desempilhar normal, né? E é isso. Então a gente vai ter aqui basicamente 3 zonas. 4 zonas, né? A zona dos parâmetros. A zona fixa, que nunca muda. Parâmetros. A zona de variáveis locais. E a zona de pilha normal, que é essa aqui. Ok? Ficou claro isso aqui ou ficou mais confuso do que estava? Me digam aí. Se ficou confuso, se ficou claro, digam aí, por favor. Deu pra entender, né? Porque isso aqui realmente é um assunto que demora a entender. Porque eu me lembro que quando eu fiz, pelo menos foi umas 2 aulas só sobre isso. Aí passar assim de uma vez é mais complicado. Mas tem aquelas aulas do YouTube que eu falei pra vocês. Vocês podem ver lá com mais calma depois. Beleza. Aí vamos voltar lá pra questão. Tá aqui a questão. E tá aqui o nosso código. Beleza. Então veja. O push tá dificultando a minha vida, né? Porque eu vou. Ele tá modificando aqui essa minha zona de acesso. Então o que eu vou fazer aqui, ó. Push EBP. Move EBP SP. Então eu tô empilhando EBP, que é a base de quem? EBP é a base da main. E ESP eu tô colocando em EBP. Então agora eu vou ter uma base fixa lá. Para eu acessar os parâmetros e as variáveis locais. No final eu dou o que? Um move. Restaura meu ponteiro. Dou um pop no EBP. Olha só o que eu vou fazer agora, né? Então, agora eu vou acessar os parâmetros com EBP. E se vocês lembrarem bem, deixa eu voltar aqui. A partir da EBP, o primeiro parâmetro é 8 e o segundo parâmetro é mais 12. Então, o primeiro parâmetro é 8, o segundo parâmetro é 12. Somo e retorno em EAX. Vou colocar aqui a base da pilha também da main. Então, push EBP, move EBP ESP e ao final move ESP EBP, pop EBP. Chame a minha função aí, bonitinha. E agora eu vou chamar o printf. Então tá em EAX, né? Então eu faço só push EAX, push FMT e call printf. De novo, não preciso mais subtrair, perdão, somar, né? O que tem esses parâmetros, né? Então aqui seria ESP mais 4, ESP mais 8. Não preciso fazer isso aqui. Nesse caso não, mas é uma boa prática. Por quê? Suponha que eu queira salvar o SCX. Eu já expliquei pra vocês que a gente geralmente quer isso, porque o SCX é um contador, né? Então eu quero salvar antes e dar um pop depois, porque eu quero salvar ele, porque ele vai ser modificado aqui dentro. Então, se eu quiser usar a pilha antes e depois do printf, eu tenho que fazer isso aqui. Por quê? Aí aqui requer um pouquinho de lógica. Então, aí aqui eu peço a calma de vocês. Então tá aqui minha pilha. Então, empilhei o EAX, empilhei o SCX primeiro, né? Empilhei o SCX, empilhei o EAX, empilhei o FMT. Então meu SP tá aqui, né? Quando eu for dar um pop SCX, ele vai desempilhar FMT em SCX. Então para eu conseguir que o SP volte pra cá, eu tenho que fazer o quê? SP mais 8. Então agora quando eu der um pop no SCX, ele vai desempilhar certinho. Então nesse caso é em específico que vocês precisam. Se não quiser usar a pilha, não precisa colocar. Que é o caso.
mas é uma boa prática. Tá aí, vamos ver se funciona. Então a soma é 5. Beleza? Então, ficou clara essa questão aqui? Vocês viram como o ponteiro ele ajuda? Ele fica bem legal. A stack frame, aliás, né? Ela ajuda a gente a ter um ambiente legal. Tá de boa? Tá bom, Ariane. Tá gravando, então tu pode ver depois. Ok. Essa questão é o seguinte. Imagina que tu tá num loop. Eu vou escrever aqui. Imagina que tu tá num loop assim. Move SX 10. Tu quer fazer um loop de 10 vezes. Tá bom? E tu quer sempre empilhar o EAX. Beleza? Então, o que tu quer fazer? Se tu quer empilhar o EAX 10 vezes, então tu tem que salvar tanto o SX, que é o contador, como o EAX, né, que é teu valor. Então tu tem que fazer o seguinte: push SX e push EAX. Ok? Então, olha o que eu tenho que fazer. Primeiro eu vou tirar esses caras aqui, só pra tu entender a importância deles. Aqui. Então eu quero fazer um loop de 10 vezes. Então ao final do printf eu faço o seguinte: loop desse. Ok. Então olha o que vai acontecer, ó. Ele vai empilhar, ele vai sempre ficar imprimindo. Por quê? Deixa eu tirar aqui um pouquinho desse zoom. Aqui. Olha o que vai acontecer aí, ó. Se você olhar aqui pra minha direita, né? Então SX está 10 e EAX está 5. Na hora que eu chamar o printf, ele vai usar os registradores e vai modificá-los. Olha aí, ó. EAX foi para 11 e SX foi para o número negativo. Então, eu tenho que salvar. Olha, ele nunca vai parar. Eu tenho que salvar o EAX e salvar o SX. Então, eu dou um push EAX e um push SX. Aí, sobra outro problema. De novo, quando eu fizer isso, olha como é que vai estar minha pilha. Vai estar minha pilha assim, ó. Eu vou ter um EAX na pilha. Vou ter um SX na pilha. Toda vez que eu faço um push, o SP desce, né? Depois eu vou ter um outro EAX na pilha e vou ter um FMT. Então, quando eu chamar printf, o SP vai estar aqui, ó. Então, lembra, se eu empilhei esses caras aqui, é que eu quero resgatar depois. Então, eu posso fazer assim: pop SX e pop EAX. Só que tem um problema. Como a última pessoa que eu empilhei foi o FMT, eu tenho que conseguir desempilhar o quê? Esse cara e não esse. Então veja, o meu SP está apontando para cá e não para cá. Então eu quero colocar o SP aqui, ó. Como é que eu faço isso? Daquela forma que nos foi ensinado. ADD SP 8. O que eu estou fazendo aqui? Desempilhando 8 bytes. Então, o SP está aqui. Aqui é o SP mais 4, aqui é o SP mais 8. Então o SP vai tá apontando para cá. Eu dou um pop em SX e dou um pop em AX. Então eu consigo restaurar, né? Então quando eu der uma execução, ele vai executar 10 vezes. Então eu restaurei AX, restaurei SX, né? Como é que eu consegui fazer isso? Esse cara aqui está basicamente removendo esses dois, não é isso? Então eu consigo desempilhar certinho. Entendeu isso? Ou não tanto? Diz aí. Entendi, não entendeu, né? Aí aqui eu vou te ensinar um negócio que talvez seja útil. É o seguinte: o printf ele não desempilha os parâmetros, tá bom? Então, por que o printf não desempilha os parâmetros? Porque ele é uma função com um número variado de parâmetros, sabe? Então ele pode receber, se você lembrar brain, né? Ele tem esses parâmetros aqui, ó. Então ele recebe um ponteiro de um string e ele recebe uma carrada de outras coisas. Então ele recebe um ponteiro e dependendo do que está nessa string, ele busca aqui essas coisas. Então eu posso passar vários e vários parâmetros para o printf. E ele não sabe quantos parâmetros são, então ele não tem como ele desempilhar. Então a gente tem que desempilhar na mão. Só que as nossas funções, a gente sabe quantos parâmetros tem, né? Então olha aqui, ó. Cadê? Minha função tem 2, ó. 1 e tem 2. Então eu poderia fazer isso aqui também na minha função, ó. Para dizer o seguinte: opa, eu vou desempilhar aqui os parâmetros que eu passei para a função. Então o SP vai começar de um jeito e vai terminar do mesmo jeito, né?
Então eu posso desempilhar aqui 8 bytes, se eu quiser. Porém, como eu sei quantos bytes a minha função está sendo empilhada, eu posso desempilhar aqui no hatch. O que o hatch vai fazer então aqui, ó? Ele vai desempilhar o EIP lá no EIP, né? E vai desempilhar mais 4 bytes. Então, olha só o que o hatch pode fazer. Então, tá aqui o meu EBP, né? Então, se eu botar 8 aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai, quando chegar aqui, o SP vai estar aqui, não é isso? Porque eu acabei de desempilhar o EBP. O que ele vai fazer? Ele vai dar um pop disso aqui no EIP, então para voltar para quem chamou, e desempilhar 8 bytes. Então ele vai pegar basicamente, fazer o que a gente faz na mão. Então esse cara aqui, ó, ele vai dar um pop no EIP e depois fazer isso aqui, ó. Olha que legal. Então ele vai basicamente desempilhar esses caras aqui. Então resumo da história. Nas nossas funções pessoais, a gente pode botar hatch 8 para não precisar colocar aquele ADDSP aqui que dá no mesmo. Então, para não colocar isso aqui no final da nossa função, a gente pode botar o 8 direto aqui no hatch. Então, ele vai desempilhar para a gente aqui esses parâmetros. Ok, então essa questão aqui ela ficou de boa. Olha, função direitinho. Então, essa função aqui ficou de boa ou não? Me diz aí, pra gente ir pra terceira. Então, esse negócio do hatch aí deu pra... Beleza. Ok. Vou salvar aqui pra te mandar depois. Aqui, 02. Vamos lá. Vamos terminar logo para ver se a gente faz também uma daquelas questões lá da aritmética BCD. Aqui. Essa aqui não tem segredo, então a gente vai ter aí uma função que retorna nada e recebe int x, mas está retornando aqui basicamente. Então ele esqueceu de botar aqui o retorno, né? Então é uma função que recebe x e vai descobrir se ela é par ou ímpar, pegando o resto da divisão. Então guarda esse resto da divisão em A. Se A for igual a 0, então é porque é par. Se A for igual a 1, é porque é ímpar. Beleza. Como é que a gente vai fazer isso aí? Deixa eu copiar esse cara aqui. Aqui, 03. Então a nossa função aí é par. Uma coisa que me ajuda muito quando eu estou fazendo essas funções assim é escrever em cima o cabeçalho dela, né? Então a definição int par recebe int. Então a função par recebe int e retorna int, ok? Então vamos começar por ela, geralmente é mais fácil. O que a função par vai receber? Vai receber um int e fazer o resto da divisão por 2. Olha só. Então ela recebe um int, então são 4 bytes. Então a gente vai botar aqui, ó, hatch 4. Então ele vai desempilhar aqueles 4 bytes que eu passei como parâmetro. Não mexe no resto. Não quero parável local, então não precisa fazer mais nada aqui. A gente vai ter que fazer aqui, ó. Então x é quem? É uma variável lá na pilha. Então eu vou fazer o seguinte. Move a x. De novo, EBP mais 8. Para pegar o primeiro parâmetro. Agora eu quero fazer o seguinte, ó. Não lembro se o idiv, agora eu esqueci se o idiv ele aceita. Esqueci se o idiv aceita imediato. Quando eu quero ver as instruções de 8.000, eu sempre venho aqui. Aqui div. Ele não aceita imediato, deixa eu ver o idiv. Tá aqui. Idiv. Também não aceita imediato. Eu vou ter que colocar no registrador mesmo. Sem problemas. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Move ebx 2. E eu faço simplesmente div ebx, né? Então eu tô botando o meu x no EAX, colocando 2 em ebx e dividindo o valor que está em EAX pelo valor que está em ebx. Isso vai colocar em EAX, né? Eu também tenho que zerar o EDX, né? Zerar o EDX.
Então eu tô zerando EDX porque se tu lembrar bem, a divisão aí no x86, né, ela é assim. É EDX, EAX, dividido por EBX no caso. Isso aqui. É basicamente colocar o resto aqui e colocar o quociente aqui. Ou eu faço isso, que zerar o EDX para não interferir, ou eu faço isso. CDQ. Então, convert double word to quad word. E vou dividir com EBX. Esse 2 eu posso colocar em EBX ou eu posso colocar numa variável local. Você que sabe. Dá no mesmo. Outra forma de fazer isso seria assim. Sub SP. Então eu estou reservando aqui 4 bytes. Depois eu faço move. Aí olha que legal. EBP menos 4. Estou botando 2. Tem que dizer que é uma the word. Depois eu só faço assim. Também dá certo. Você que sabe. Beleza, então agora em AX vai ter o que? Vai ter o quociente. Em EDX vai ter o resto. Então eu faço simplesmente assim. Move EAX EDX. Então eu estou pegando o resto e colocando em EAX. Ok? Agora eu tenho que chamar essa função lá na main. Então é o que eu estou fazendo. Estou chamando a função e estou guardando o valor dela. Então estou empilhando quem? Ó, 4. Vou botar 4 aqui. De novo. Quem está desempenhando esse parâmetro aqui, ó, é a própria função. E agora eu quero fazer um if. Como é que eu faço um if em assembly? Então, o que você tem que pensar aí do if? Vamos aqui para eu te mostrar como é que o if funciona. Mas o if é bem simples. Você vai ter aqui um código aqui e um código aqui. Quando chegar no if, ele vai fazer uma pergunta. If. Tem uma pergunta aqui. Tem um bloco. Como é que funciona? Quando tu tá chegando aqui, ele faz a pergunta. Se a resposta for verdade, ele entra aqui, ó. Verdade. Se a resposta for, se a comparação for mentira, ele continua. Então é basicamente o quê? Basicamente um salto. O que você vai fazer? Você vai perguntar aqui, ó. Vamos dizer que aqui ele vai perguntar pelo igual a zero, se eu não me engano, né? Aqui, ó. Se A for igual a zero. Então, se A for igual a zero, ele entra. Se A for diferente de zero, ele salta. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó. CMP é AX 0. Se o AX for igual a zero, ele continua. Então a gente podia fazer JEQ a verdade, né? Porém, o que eu posso fazer também é eu saltar, no caso, inverso, né? Eu posso fazer o seguinte, ó. Isso que a gente faz muito. Porque veja que ele vai continuar se for verdade e vai saltar se for mentira. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Então se AX for diferente, ó, não for igual a zero, ele salta. E se for igual, ele continua. Também dá pra gente fazer isso aí. Então, deixa eu te mostrar aqui. Então, eu tô com o resultado aqui e eu posso fazer o seguinte, ó. CMP é AX com zero. Então, se o AX for diferente de zero, eu venho pra cá. Se o AX for igual a zero, eu continuo. Também pode ser. Então, JNE. Então, se o EAX for diferente de zero, ele vem pra cá. Vou chamar aqui de else. Eu vou chamar aqui de if. Então, se não for igual a zero, ele salta pro else. Se for igual a zero, ele continua pro if. E olha só, depois que ele executar o if, ele tem que vir pro end if, né? Então, JMP end if. Ok? E depois que o else terminar, ele já vai ir pro end if de qualquer forma. Ok, e o que que faz dentro de cada if? Dentro do if ele imprime que é par, dentro do else ele imprime que é ímpar. Então a gente faz assim, ó. Dentro do if vai imprimir que é par. E dentro do else vai imprimir que é ímpar. Então eu vou botar aqui FMT ímpar. FMT par. Olha só. Então eu vou fazer os dois aí. Par. Ímpar. Ok.
Agora eu vou executar e ver se funciona. Deu um errinho, 24. Ah, esqueci de tirar aqui o negócio, né? Tá aí, deu pá. Ah, era pra mostrar o EAX, né? Então, aí que tá outra coisa legal. Eu tenho que empilhar o 4, né? Então, o que eu vou fazer? Ah, não, tá certo. Tá certo, ele quer que empilhe o 0 e empilhe o 1 aqui. Tá certo. Tá certo, tá certo. Se eu botar aqui 5, por exemplo, é pra aparecer 1 ali. Tá aí. Ok. Então essa é a questão 3. Ficou alguma dúvida quanto a ela? Ou não? Onde tu tá, hein? Tá aqui. Ficou de boa ela ou ficou alguma dúvida ainda? Diga aí. Se quiser, eu explico de novo, sem problemas. Pode mostrar ele desenhando a pilha, claro. Vamos fazer aqui. Então, vou começar aí do começo, que é lá da função start. Tá aqui. Então, assim que essa função main é chamada, empilha o EIP, né? Empilha o EIP, então start, eu vou botar só um pontinho, tá bom? Então o ESP tá aqui. Aí depois ele empilha o EBP. Então empilha a base anterior. Agora o SP vai vir pra cá. Só pra tu ter uma notinha, eu vou botar o SP desse lado e o EBP desse lado, só pra eu descrever menos. Ok, então o EBP tá aqui, ó. Empilha o EBP e depois move o ESP para EBP. Então o EBP antigo que ele empilhou, ele modificou aqui, ó. Então a base anterior ele salvou aqui e aqui ele configurou a nova base. Então tá aqui ESP apontando para cá e EBP apontando para cá. Depois ele dá um push no 4. Então empilha o 4. EBP se mantém ali e o ESP vem para cá. Ok. Então depois que ele chama o par, ele empilha agora o EIP de novo. Então esse IP aqui de novo é o da start para voltar para start, agora empilhou o IP para voltar para main. OK? Então foi lá para main, para par. Então a função par tá fazendo o que, ó? De novo. Agora eu vou ter que desenhar mais aqui. Então agora eu vou ter aqui o EBP da. Então eu tô empilhando quem, ó? De novo, esse EBP aqui era o EBP lá da start que ele empilhou, né? Agora eu vou empilhar o EBP da main. Agora o SP, né? Ele vem pra cá. Olha aqui, ó, SP. Ele. Como eu empilhei o 4, depois empilhei o IP, depois empilhei o EBP. O SP tá aqui, depois eu pego esse SP e movo para EBP. Então o EBP vem pra cá. Depois eu subtraio o SP em 4 para reservar um espaço para variável local, né? Então tá aqui esse espaço reservado. Subtraio o SP. Nesse espaço eu botei 2. Então, olha só. Então, EBP tá aqui, ó. EBP menos 4 tá aqui. EBP mais 8, esse aqui é o mais 4, mais 8, mais 12. Então, mais 8, tô acessando 4. Então, tô botando 4 em AX. E tô dividindo o 4 em AX com o EBP menos 4, que é o 2. Ok? Então, ao final eu vou ter o valor lá em AX, movo para EDX. Depois eu pego esse EBP, ó. EBP, bota em SP, o que isso aí faz? Traz o SP de volta para cá. Dou um pop no EBP. Então, o EBP da main, se tu lembrar bem, ele tava aqui, né? Então, eu dou um pop no EBP. SP vem pra cá. EBP vem pra cá. Depois eu dou um hatch. O que o hatch faz? Pega esse cara, faz um pop no EIP. Então, a gente volta para quem chamou. E ele ainda desempilha 4 bytes. Então, o SP que tava aqui, ele vem bem pra cá, né? Aqui foi o pop no EIP e aqui foi o ADD com 4. Ok, então é isso aí, eu volto lá pra cima. Então veja aí, ó. Depois da função par, veja que a minha pilha continua, voltou para onde ela estava. Inclusive eu posso até ignorar quem eu escrevi aqui embaixo. Ok.
Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma comparação, etc. Se a x for diferente de zero, eu vou pro else, se não, eu vou pro if. Aí no printf, olha o que eu faço. Empilho EAX. Empilho FMT_par. Depois disso, o SP vai estar aqui. Chamo o printf. Depois eu somo o SP com 4. Então SP, ó, 4 com 8. Volta pra lá, pra onde ele tava. Ou seja, eu desempilhei todo mundo, né? E ao final, ó, eu pego o EBP, coloco em SP, ou seja, se o SP se perdeu, eu recupero ele, dou um pop no EBP. Então, esse cara que é a base da pilha da start, volta para EBP, então o EBP vai lá para a base deles, que eu não sei onde é. SP volta para cá, ó. E ao final, para acabar com tudo, ele dá um hatch desse cara no EIP que chamou, ele volta para quem chamou lá na start.